Bom dia. Bom dia, não, boa tarde, né? Já almoçou. Pelo menos eu consegui. Espero que vocês também tenham conseguido. Deixa eu inverter o microfone. Tem que ser o contrário, né? Isso. É... Ah, não. Tá dando eco do mesmo jeito. Gente, eu vou ficar só aqui. Aí, quando eu for compartilhar a tela, vocês vão ficar sem me ver e eu sem ver vocês. Mas não tem problema, não. Depois a gente se vê. É... Eu A gente vai começar, né? A gente combinou no início das 14 horas, são 14h05, a gente deu um tempinho de tolerância para as pessoas pedirem para entrar na sala. E aí, só para começar antes, explicar para vocês por que é que vocês estão com a condição de abrir a câmera, mas os microfones estão desligados, né? E também vocês também não conseguem fazer a apresentação. A gente tem procurado proteger nossas reuniões, né, desde o incidente que a gente teve passado, que invadiram a sala da gente. E aí a gente, também por uma questão de organização, então a gente começa a sala aberta, fazendo a apresentação. Hoje a gente vai ter um município que realizou o fórum no formato virtual, apresentando a experiência, que a sala tem essa perspectiva da troca, e aí depois, no final, a gente faz leitura das perguntas que estão no chat. Vocês também podem já ir lá agora, colocando o nome de vocês, município, função, se apresentando. E aí a gente faz a leitura das perguntas que estão no chat e abre para alguém que queira falar. Então, aqui embaixo da tela tem uma função da mãozinha, que essa mãozinha, se você aperta nela, para a gente aparece como se você tivesse levantado a mão pedido a fala. E aí a gente vai chamando, depois das perguntas do chat, a gente chama as pessoas que levantaram a mão e que não foram contempladas com as respostas das perguntas do chat, né? E aí, para a gente começar hoje, meu nome é Ana Cláudia, eu sou assistente social. É, no selo Unicef, eu estou como especialista em política de assistência social pela ACERT. A ACERT é a instituição parceira que implementa o selo nos estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E, em nome de Graça, nossa coordenadora e toda a equipe, a gente dá boas-vindas a vocês para mais um encontro. Esse é o encontro que ele vem atender uma demanda de uma parte dos municípios, tanto nos grupos do Zap como no privado, para orientação e modelo de ficha de preenchimento, e também sobre a possibilidade da realização do fórum no formato virtual diante desse contexto de pandemia que a gente está vivenciando. E aí, hoje está aqui, por enquanto, eu, David e Carla, né? Carla, como especialista na política da criança e do adolescente. David, todo mundo já conhece, é o nosso mobilizador aqui em Pernambuco, é com quem vocês falam no cotidiano. Eu vou passar a fala para ele em seguida, mas a não ser que você tenha algum recado, alguma informação para dar, David. Então, vou começar, tá? Para a gente ganhar tempo, para poder ter tempo depois para discutir. A gente hoje vai fazer a apresentação para vocês das fichas, do preenchimento das fichas azul e rosa, como a gente combinou, e, em seguida, a troca da experiência. A ficha azul e a ficha rosa, elas estão lá no guia do Fórum Comunitário, tá? Elas são, a azul, um processo de diagnóstico, a rosa, um processo de planejamento, e é justamente essa ficha rosa que vocês vão depois anexar na plataforma Crescendo Juntos como comprovação de que elaboraram o plano municipal. Então, as duas formas de comprovação, a ficha rosa para comprovar que elaboraram o plano, o questionário que tem lá online, o preenchimento para comprovar que realizaram o fórum. Vamos às fichas.
Ok, bora lá. Então, como a gente conversou, as fichas rosas e a ficha azul, elas têm funções distintas, tá? E aí elas têm uma ordem de preenchimento. A ficha azul, ela tem uma perspectiva do olhar para o município, para a situação que o município se encontra. É um processo diagnóstico. Então, ela é estruturada a partir de perguntas disparadoras, né? Que em alguns outros documentos a gente também chama de perguntas norteadoras. E aí, no momento que você responde essas perguntas, você começa um processo de olhar para a situação atual do município, né? E essas respostas, elas já te dão subsídios para você pensar as atividades que você precisa na ficha rosa. E aí, só para apresentar para vocês a ficha azul, a gente criou algumas possibilidades de respostas aleatórias. E aí é o seguinte, as respostas, elas estão para vocês na ficha aqui aparecendo com interrogação, porque a gente está fazendo, na verdade, perguntas a vocês para ver onde vocês se identificam nessas situações, né? Vocês podem ter outras situações para além dessas, e aí vocês colocam também, e aí quando vocês forem responder, vocês não vão responder em tom de pergunta, tá? A gente está fazendo isso porque a gente está fazendo esse exercício hoje. E aí, o documento, na primeira parte dele, você coloca o município e o estado, o resultado sistêmico é educação de qualidade para todos, a gente vai trabalhar as fichas a partir do resultado sistêmico 2. O indicador é o percentual de alunos da rede pública do ensino fundamental que abandonaram a escola, e a situação do município, vocês vão colocar aqui qual é a situação, e vocês vão buscar essa informação na plataforma Crescendo Juntos, lá na linha de base, tá? As perguntas disparadoras são as que estão na coluna do lado... eu não sei se para vocês é do lado direito, eu acho que é do lado direito, não, do lado esquerdo, e onde tem os registros são as respostas que vocês vão construir. Então, para vocês entenderem um pouco de como a gente construiu, eu acho que a primeira coisa que é importante dizer é que esse foi um processo de construção coletiva, tá? A gente, enquanto equipe, fez um processo de construção intersetorial, né? Entendendo que a gente precisa desse olhar também na construção dos documentos, e é uma orientação que tem sido dada no processo de preenchimento para os municípios. Então, a gente entende que para a gente orientar que se faça, a gente precisa começar fazendo, né? E aí a gente tem feito esse exercício com muita constância, né? Praticamente cotidianamente, eu posso dizer assim. E esse é mais um material que a gente constrói, né? Com muitas mãos da nossa equipe. A nossa equipe, ela tem uma parte aqui hoje com vocês, uma parte está envolvida em outras atividades, a gente não tem a condição de estar todo mundo participando, como a gente fazia no começo, porque as demandas são maiores e existem demandas específicas para cada uma das áreas, né? Mas a gente tem os mobilizadores de cada estado e tem as especialistas de assistência social, que sou eu, educação, que é a Ana Paula, e proteção criança e adolescente, que é Ana Carla. E aí, vamos começar. E aí, nas perguntas disparadoras, a primeira pergunta tem assim: qual o principal desafio identificado pelo grupo de trabalho para o alcance do resultado sistêmico no município? E aí a gente foi pensando em respostas que poderiam ser, né, que poderiam estar acontecendo no município, questões que poderiam estar acontecendo, que vocês podem se identificar nessas perguntas, né, que a gente colocou, e pensar em outras possibilidades também. Então, a falta do entendimento da BAE como estratégia intersetorial pelos atores municipais e estaduais, né? A BAE, ela é uma estratégia do Unicef, que ela é diferente da do selo. Ela, inclusive, muitos municípios, quando fizeram adesão ao selo, já tinham adesão à BAE. Ela é uma estratégia de busca ativa escolar e, nessa edição do selo, ela anda de mãos dadas com o selo. Então, para esse resultado sistêmico 2, é condição sine qua non fazer adesão à BAE. Então, a gente vai estar trabalhando com a BAE, como a gente vai estar trabalhando depois com outra estratégia, que vai ser o... como é que fala? A BAV, que é a busca ativa vacinal, e ainda na educação a gente vai estar trabalhando com... Deixa eu dizer o nome para vocês aqui. Trajetória de sucesso? A trajetória de sucesso escolar.
E aí, nesse entendimento de intersetorial, muitas vezes a educação ela conhece da BAE pela necessidade da busca ativa dos alunos, né, que abandonam a escola, e existe uma falta de compreensão da gestão ou do município ou do, como é que eu posso dizer, das outras secretarias, da importância de fazer parte desse processo. E aí, a lógica é o seguinte, é que, muitas vezes, o que leva a criança ao abandono escolar não são questões que acontecem dentro da escola, dentro do muro da escola, são questões externas, e que, muitas vezes, a educação não tem competência de resolver, pelo menos não sozinha, tá? Um trabalho infantil, uma questão de doença, uma questão de mobilidade reduzida ou permanente, enfim, várias questões podem estar levando ao abandono, e é importante esse olhar e essa gestão intersetorial. Uma outra questão, a falta de conhecimento por profissionais de outras áreas além da educação, foi isso que eu acabei de falar, né? Os outros profissionais das outras secretarias conhecem sobre a BAE, sabem que existe essa estratégia. A falta de conhecimento da BAE pelo sistema de garantia de direitos, em especial o Conselho Tutelar, o Conselho da Criança e o Ministério Público. Essa estratégia da BAE já foi apresentada no Conselho da Criança, aos conselheiros tutelares, né, na perspectiva de que eles fazem parte do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. O coordenador operacional atuando sozinho por falta de outros profissionais, inclusive de outras políticas. Isso, inclusive, a gente tem escutado de algumas pessoas, né, que está muito só, que está sobrecarregado. E aí, esse entendimento é importante da necessidade de se ter uma equipe da BAE, né? Existe um curso que é a BAE na prática, que mostra como é que essa equipe é constituída, e existe também a necessidade do apoio da gestão em determinados momentos pelos profissionais, pelos gestores das escolas, pelos agentes que vão, né, identificar as situações de abandono, que aí não necessariamente são só profissionais da educação. A falta de apoio institucional para a realização de ações da BAE. Então, existe um apoio, existe um entendimento da importância de se desenvolver ações da BAE, como é que está a questão da previsão de recursos materiais, de recursos humanos, para que se faça esse trabalho no município. E aí a gente trouxe, em relação à pandemia, né, situações que a pandemia trouxe ou intensificou, que é a questão do abandono escolar, né? Ela intensificou o abandono escolar, a gente tem essa informação já, e uma possível sobrecarga pelo aumento de alunos egressos das escolas particulares. E aí são duas situações que a gente olha para isso. A primeira é você receber uma quantidade de alunos, né, no novo ano letivo, com a mesma demanda, a mesma recursos materiais e humanos que você tem, para dar conta de atender uma quantidade maior. Né? A gente já viveu em outros tempos, e não por motivo da pandemia, mas um momento em que, por uma questão econômica, aconteceu isso de os pais não conseguirem mais pagar a escola e as crianças irem para o sistema público, e o sistema público colapsar, digamos assim, né? Chegou a faltar carteira, e aí precisou correr atrás para poder reorganizar as turmas e um processo, inclusive, de pensar captação de recursos para novas escolas, enfim. E aí tem essa questão, que aí isso também traz uma sobrecarga para os profissionais, né, de trabalho, que continuam sendo os mesmos, em mesma quantidade, e, de outro lado, uma possível camuflagem do percentual de evasão pela questão das novas matrículas. E aí a gente tem que ter cuidado sobre isso. Essas novas matrículas de alunos que estão vindo de outras escolas, elas não podem ser consideradas na diminuição do percentual de crianças que estão fora da escola, porque as crianças que estão fora da escola são as crianças que a gente já tinha antes na escola e que abandonaram a escola, tá? Da rede municipal que a gente fala, né? Em quais populações, territórios do município, o desafio se manifesta de maneira mais crítica? Aí a gente elencou aqui algumas possibilidades de territórios e populações específicas, e aí no que vocês se reconhecerem, vocês podem estar transformando a pergunta, né, em resposta, entrando nessa interrogação e pensando em outras possibilidades também. As possibilidades aqui nunca se esgotam, tá? A gente dá só alguns exemplos. Então, em relação aos territórios, área rural e ou de difícil acesso, áreas periféricas e ou limítrofes entre municípios, muitas vezes essa população que está na área limite entre um município e outro,
ou fica atendida por outro município, porque é mais conveniente, ou não é atendida por nenhum dos 2 municípios e realmente fica sem cobertura. Populações tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, imigrantes e refugiados, adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, em especial em meio fechado e semiaberto, crianças e adolescentes sob medida protetiva de acolhimento. E aí, esses 2 públicos a gente tem, anterior à pandemia, né, e a toda a questão inclusive da própria estratégia de busca ativa escolar, a gente tem já uma questão de um preconceito, muitas vezes de uma falta de entendimento em relação ao que é medida protetiva, medida socioeducativa, e a necessidade da garantia do direito à educação, né, às crianças e adolescentes. É direito e é dever nosso, né? Crianças na primeira infância, de 4 a 6 anos, população LGBTQIA+, população em situação de rua. E aí vocês podem pensar outras alternativas também. Que atores sociais estão mais diretamente envolvidos com o desafio? E aí a gente colocou o gestor e profissionais da educação. Deixa eu colocar a interrogação aqui. Só eles que estão envolvidos. Os gestores de outras secretarias, eles já estão envolvidos, já fazem parte, ou é um desafio que a gente tem essa não participação? E os atores do sistema de garantia de direitos também, eles já estão envolvidos nesse processo, se eles não estão, tira eles daqui e a gente começa a perceber já duas possíveis necessidades de atividade para a ficha rosa. E aí, vamos lá. Como o município tem enfrentado o desafio ao longo do tempo nos diversos territórios? E aí a gente pensou em coisas que vocês, de repente, já estejam fazendo, né? E aí, se vocês já fazem, considera, se faz outra coisa, também coloca, é importante fazer o registro. Então, faz ação de busca ativa através da BA e outra estratégia local. Envolvimento e comprometimento das outras políticas sociais nas ações de busca ativa, já existe. Envolvimento da comunidade escolar e do entorno da escola nas ações de busca ativa, também se já existe. Que ações, atividades podem ser realizadas para a resolução do desafio? E aí, quando chega nesse momento, a gente deixa de fazer um processo de diagnóstico e começa já a projetar, tá? Porque ele está perguntando já o que é que a gente pode fazer para resolver. Então, a gente começa o processo de projetar e aí a gente começa a responder e essas respostas elas já dão subsídio para a gente estar elaborando as fichas rosas. Então, a gente colocou também aqui algumas possibilidades. Capacitação continuada dos profissionais de educação, não só sobre BAE, mas sobre temas que tratem sobre o dever da educação, a educação como direito, o direito a acesso e permanência, temas que são afetos à educação ou correlacionados ou transversais, mas uma perspectiva de uma formação continuada para o corpo docente da escola, das escolas, capacitação continuada dos atores municipais envolvidos na busca ativa escolar. Então, os profissionais que compõem essa equipe que se constitui por busca ativa escolar, pensar em capacitação continuada para eles, não só em relação à busca ativa escolar, mas também em outros temas que são importantes. E aí, aqui, uma coisa que a gente chama atenção é que muito dos materiais, né, na verdade, os materiais até agora publicados, eles estão na plataforma Crescendo Juntos, e no momento que a gente começa a utilizar ela, porque os municípios já receberam login e senha para entrar, para ir lá buscar a linha de base, ir lá buscar o cronograma, são documentos importantes que a gente precisa ter em mão. Lá também vai ser um espaço de comunicação e de informação. Na primeira tela, na tela principal, tem um espaço onde a gente vai estar informando para vocês. E aí, nesse processo de formação, de capacitação continuada, é preciso entender que precisa existir um olhar não só para compartilhar conhecimento, né, na perspectiva de formação, mas também de informação. E aí, quem opera a plataforma Crescendo Juntos é o articulador do selo, só ele que tem acesso à plataforma, e ele precisa entender que, enquanto articulador, ele precisa levar as informações que estão lá, né, para os outros atores que estão envolvidos no selo, e aí também os profissionais da educação que respondem pela busca ativa escolar enquanto estratégia, mas também que tem uma relação com as atividades da educação no selo. E aí é importante esse entendimento desse articulador como uma pessoa que transmite as informações para toda a equipe. Estruturação das unidades de ensino, inclusive para a garantia de abastecimento regular de água, saneamento básico e higiene. Aqui tem duas questões. Tem as questões
de estrutura física mesmo, como é que está a questão dos recursos materiais, de estrutura da escola, de condições de estrutura, como a questão do abastecimento regular, do saneamento básico e da higiene, que é o resultado sistêmico 3, que trata das questões de saúde, né, e de higiene, e aí a gente coloca aí como uma perspectiva também de enfrentar o desafio, né, a questão estrutural das escolas, se o que identifica uma das possibilidades do abandono ser realmente essa escola que não é atrativa, e aí precisa dar uma melhorada. Como também a captação de recursos para a implantação de novas unidades de ensino, considerando a educação infantil e a educação inclusiva. E aí, entendendo que a gente tem hoje uma demanda maior do que a oferta, né? A gente precisa de uma nova escola, e aí está captando recursos junto ao Ministério, ou a emenda parlamentar, ou outra forma, para essa construção, considerando aí o atendimento à criança na primeira infância, né? É comum, até porque não era antes obrigatório, crianças entre 4 e 6 anos estarem na escola, então a gente tem, via de regra, uma quantidade de escolas, né, de centros infantis menor do que a quantidade de crianças nos municípios, e aí é uma necessidade que a gente tem de estar pensando, tendo esse olhar para esse público na perspectiva de implantação de unidades de ensino infantil. Garantia de transporte escolar para crianças e adolescentes nas áreas rurais ou de difícil acesso. E aí pensando essa questão, né? O meu município tem áreas rurais extensas, os adolescentes e as crianças, elas precisam caminhar uma quantidade muito grande, o caminho é distante, e aí isso faz com que eles desistam, as dificuldades, e aí pensar também que existe a possibilidade do transporte escolar, inclusive o próprio Ministério, ele faz adesão para que os municípios se inscrevam para a questão daquele transporte escolar, aquele ônibus amarelinho, e a utilização da BAE, né? Que é essa busca ativa escolar, nessa perspectiva não só da ferramenta tecnológica, né? Que é a plataforma, mas também como metodologia social. E aí, os materiais e também o curso traz muito sobre isso, sobre essa perspectiva dessa metodologia social no que compõe a busca ativa escolar, no sentido de ações a serem desenvolvidas, e aí com isso do envolvimento, né, e da necessidade da intersetorialidade. Aí, uma outra pergunta, quais regiões e populações devem ser prioridades para encarar o desafio? E aí a gente copiou aquelas áreas e populações aqui, é a mesma que está aqui, porque aqui o que a gente não tiver e for necessário ter, ou a gente identificar como prioridade, precisa estar aqui, e outras áreas ou outras populações que vocês identifiquem. Que atores sociais devem ser envolvidos na resolução do problema. Gestores e profissionais da educação, gestores e profissionais da assistência e saúde, gestores e profissionais de políticas estruturadoras e econômicas, a exemplo de obras, planejamento, finanças, desenvolvimento econômico. Por que a gente traz eles para cá? Porque muitas vezes, quando a gente pensa em comissões, a gente pensa nas políticas sociais, né? E aí, só que a gente está tratando de uma questão que pode demandar questões estruturadoras, né? A questão de garantir abastecimento regular, a questão de construção de nova escola, a questão de uma correção, de uma reforma, né, na escola que está atual. Então, assim, são demandas que precisam ser tratadas e, para isso, precisam também ser previstos recursos financeiros e tratadas com as secretarias que respondem por essa parte. Então, é importante que eles façam parte desse processo. Os conselheiros tutelares e os conselheiros de direitos. E aí, não só o conselho da criança e adolescente, mas aí pensar também em participar e socializar sobre esse processo com o Conselho Municipal de Educação e com os outros conselhos. E o promotor de justiça, né? Conhecer sobre esse trabalho. Bem, em relação à ficha azul, é isso, tá? A gente faz o processo de diagnóstico, no final ela faz perguntas para a gente, no sentido de projetar, e aí a gente começa já a olhar para a ficha rosa. O que é que eu queria conversar com vocês sobre isso? Todo o trabalho que a gente faz, quando a gente preenche, e vocês vão ver aqui na ficha rosa, eu vou mostrar a vocês, a gente considera ter em mãos o guia metodológico, tá? Olha aqui, ó.
Esse guia metodológico, ele precisa ser impresso e estar na mão. Quando fala em guia metodológico, na mão. Né? E aí, o guia metodológico, todo o material que a gente preparou, as salas abertas, os plantões tirar dúvidas, é sempre nessa perspectiva de ser construído a partir dele. A gente não faz material, a gente não tem nada de novo. Né? Todo o material nosso é muito na perspectiva, e a vez que a gente faz é muito na perspectiva de estar mais próximo, de transformar essa linguagem, de contribuir na discussão, mas tudo tem base no guia metodológico. E em relação às fichas, no guia do fórum, que é onde as fichas estão. E aí, olhando para a ficha rosa, vocês vão colocar o resultado sistêmico, 2, né, educação de qualidade para todos. O indicador é a taxa de abandono escolar. As metas. As metas, se você olhar Deixa eu mostrar para vocês. Aí deixa eu só falar um pouco sobre ele, já aproveitando que eu entrei. E aí, no resultado sistêmico 2, no guia, ele prevê para todos os resultados sistêmicos, ele explica a importância do resultado, né? Depois ele faz relação do resultado com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Esses objetivos, eles estão aqui também, ó. Vou mostrar para vocês, lá em cima. Ó. Aqui, ó. Essa mandala que a gente orientou que vocês imprimissem e colocassem na parede. Ela faz, ó, tá vendo? Para cada um dos eixos, ele se relaciona, são os quadradinhos que na parte maior. Ele relaciona os objetivos de desenvolvimento. E aí, voltando lá para a página. Aí ele fala, né, o que é que o município precisa fazer, e aí, no caso aqui, implementar a estratégia de busca ativa e alcançar as metas de rematrícula, e aí ele fala, né, explica um pouco sobre o processo, né, de enfrentamento à cultura do fracasso escolar, que é uma estratégia também que eles vão estar apresentando para que os municípios façam adesão, que é a estratégia da trajetória de sucesso escolar. Qual indicador será utilizado para avaliar o município? E aí são os percentuais que estão na linha de base do que a gente tem, o indicador de resultado e o indicador de meta. Esse percentual ele foi tirado do censo escolar. Né? O que o município precisa entregar. Em relação a entregas, nesse resultado sistêmico não existe previsão, existe previsão das metas, e aí são duas metas que estão previstas para esse sistema, para esse resultado sistêmico. A busca ativa escolar, que é rematricular o equivalente a 40% do número de crianças e adolescentes que constarem como abandono no censo escolar de 2022 até março de 2023. Então, preste atenção que existe um prazo. E rematricular o equivalente a 40% do número de crianças que constarem como abandono escolar no censo escolar em 2022 até junho de 2024. E fala da segunda meta, que é o enfrentamento à cultura do fracasso escolar, que prevê beneficiar pelo menos 30% do total de matrículas de crianças e adolescentes do ensino fundamental no município, com ações de enfrentamento à cultura do fracasso escolar, que estão relacionadas ao desenvolvimento de competências e habilidades definidos pela BNCC em cada um dos ciclos de medição. E aí o tempo também é o mesmo, de março de 2023 e junho de 2024. E aí apresenta o que é que o Unicef vai disponibilizar. Então, sempre vai ser assim, para cada um dos resultados sistêmicos. Aqui, por exemplo, ele fala da questão das estratégias do apoio técnico em relação à busca ativa escolar, sistemas informatizados, atividades formativas e sistemas de acompanhamento também. E aí, voltando para a ficha rosa, o que é importante falar sobre isso? Porque na turma da manhã, aí uma pessoa disse assim, eu achei que era para colocar a meta que está na linha de base. E né? A gente colocou aqui essas duas metas que estão no guia, por quê? São as metas que precisam ser alcançadas no que diz respeito a todos. Esse percentual ele foi definido igual para todo mundo, 40% e 30%. Só que, se você for lá na linha de base, você vai ver que a meta está escrita de forma diferente. E aí eu vou copiar ela aqui embaixo. Eu vou copiar ela aqui e trazer para cima para mostrar para vocês qual é a lógica de construção de vocês.
E aí, lá na linha de base, tem escrito diminuir o percentual de alunos do ensino fundamental que abandonaram a escola. E aí, o que é importante? Até para que a pessoa que veja o material de vocês no processo de avaliação percebam que vocês fizeram um trabalho de diagnóstico para construir o plano, olharam para a realidade do município. Então, prevê diminuir o percentual de tantos por cento, que aí vai ser o indicador de resultado que está lá na linha de base, para tantos por cento, que vai ser o indicador de meta que está lá na linha de base, certo? Então, para esclarecer, a gente colocou os resultados de forma generalista, falando de 40% e 30%, que é o que está lá no guia metodológico, não está errado, mas os municípios precisam trazer a informação da linha de base, para ficar claro sobre esse entendimento de que existe uma situação atual e uma situação que precisa ser melhorada. E no caso desse resultado sistêmico 2, a meta ela é a menor, ou seja, o percentual que se quer chegar é menor, porque significa que a gente quer menos alunos abandonando a escola do que a gente tem hoje. E aí, quando a gente pensa nas atividades estratégicas, as atividades elas estão pensadas a partir de ações estratégicas, que são essas três: buscativa escolar, desenvolvimento de competências e trajetória de sucesso escolar e participar de atividades formativas. E aí a gente também pensou algumas possibilidades, e aí vai estar conversando com vocês, a partir da ficha azul, olhando para o guia metodológico, é importantíssimo. Então, por exemplo, a questão do percentual de participação dos profissionais, a gente vai ler sobre isso e vai mostrar para vocês esse olhar para o que está previsto nas entregas e nas metas do guia metodológico. Então, quando a gente pensou em buscativa escolar, a gente pensou em atividades que poderiam ser criar a comissão intersetorial de gestão da BAE do município. De repente, o município usa a BAE, mas não tem essa comissão intersetorial, está só com educação. Né? Tem pouquíssimos municípios que a gente, principalmente a Ana Paula, que é especialista da educação, tem feito um trabalho muito junto aos municípios que aderiram ao selo e não tinham aderido à BAE para fazer essa adesão à BAE. Hoje existe um número muito pequeno de municípios que ainda não fez adesão à BAE. Mas, por exemplo, se não tem adesão à BAE, a primeira atividade aqui é fazer adesão ao buscativo escolar, a estratégia de buscativo escolar. Né? Mas, a princípio, tem na BAE já, e aí criar a comissão intersetorial, se ela não foi criada ainda, planejar ações estratégicas de buscativo escolar, capacitar, e aí planejar, sentar mesmo enquanto comissão, construir um planejamentozinho básico, distribuindo tarefas e responsabilidades entre as diferentes políticas, capacitar profissionais envolvidos na estratégia da BAE, utilizar a plataforma da BAE para registro e acompanhamento dos casos de rematrícula. A plataforma ela precisa ser alimentada periodicamente. Se você ficar um tempo sem alimentar, ela acusa que você está um tempo sem alimentar. Realizar ações de sensibilização e mobilização sobre o direito da criança à educação ser dever de todos. Então, esse é um trabalho que precisa ser muito forte, muito intenso, e envolve a comunidade local e a comunidade geral do município, e inclusive para fazer alguns enfrentamentos em relação à questão do trabalho infantil, por exemplo. A criança tem que estar na escola. Realizar ações estratégicas de buscativa escolar de acordo com a realidade local. E aí a gente deu alguns exemplos. Fazer um mutirão, uma campanha, pensar num dia D, spots para a rádio comunitária, anuncicleta, etc. E aí a gente coloca aqui, essas ações são para rematrícula de, no mínimo, 40% das crianças e adolescentes em situação de abandono escolar. Por que no mínimo? Porque a primeira meta está aqui, que no caso virou a segunda, rematricular 40% das crianças. Então, eu não posso pensar em ações estratégicas que atendam menos do que isso. Então, no mínimo, eu preciso pensar em ações estratégicas que eu consiga alcançar esses 40% de crianças em situação de abandono escolar. Tá? Aí, sobre o desenvolvimento de competências, trajetória de sucesso escolar. Como a gente falou, é uma estratégia, né? E aí, a primeira atividade, então, é aderir à estratégia trajetória de sucesso escolar, com foco no desenvolvimento de competências e habilidades descritos na BNCC. Essa é a primeira tarefa. E aí, na mesma lógica, elaborar um plano de acompanhamento escolar individual. O que foi que a gente pensou? Essa trajetória, ela fala de 30% das crianças e adolescentes. E aí a gente entende que, se você identifica uma criança que tem um risco de abandono, risco de fracasso escolar, essa criança ela precisa ter um olhar diferenciado para ela.
muito na perspectiva de que a gente olha muitas vezes para a educação e para a escola como uma comunidade escolar, é um lugar de um atendimento grupal, mas a gente precisa ter um olhar individualizado para as crianças e para os adolescentes, porque elas trazem demandas específicas e muito peculiares da forma como ela se organiza no contexto familiar, no contexto comunitário, e isso precisa ser também identificado e atuado a partir disso, né, em relação a essas crianças. Então, pensar nessas crianças, olhar para essas crianças e pensar na perspectiva de elaborar um planejamento escolar individual e intersetorial para crianças e adolescentes em risco de fracasso escolar. E, para isso, uma das ideias que a gente dá é criar um grupo de trabalho para estudo de casos e definição de competências entre os participantes no acompanhamento da criança e sua família. O que é que a gente está querendo dizer com isso? Pensar num grupo de trabalho que ele se reúna para estudar casos. Então, as escolas elas vão identificar crianças que estão com risco de fracasso escolar e trazer um pouco do que elas sabem da informação dessa criança. E as outras políticas vão ter acesso às informações que ela tem em relação a essa criança e a família dessa criança, para corroborar com o conteúdo que tem da história, para entender que contexto é esse que está colocado, e, a partir daí, distribuir competências nesse acompanhamento à criança e à sua família entre as diversas secretarias. Tá? Porque, na mesma lógica da busca ativa escolar, a trajetória de sucesso escolar ela não fica só dentro da escola, ela precisa considerar o contexto familiar e o contexto comunitário que cada criança, cada adolescente vive. E aí, planejar e executar ações estratégicas intersetoriais para o desenvolvimento de competências e habilidades junto à comunidade escolar, que beneficie, no mínimo, porque aqui na meta aqui em cima fala, beneficiar pelo menos 30% do total de crianças. Então, aqui a gente vai e repete que beneficie, no mínimo, 30% das crianças e adolescentes matriculados, certo? Aí, a última ação estratégica é participar das atividades formativas. E a gente pensou nas atividades, primeiro, já que o Unicef ele fala que uma das entregas que ele vai fazer é formação, a gente precisa garantir a participação dos profissionais, dos atores municipais que estão envolvidos no selo Unicef e na busca ativa escolar, de participação nessas formações, tá? Então, garantir a participação significa entender que capacitação é trabalho, é expediente, tá? É hora de trabalho. Então, respeitar, deixar que o profissional participe, né, de forma integral. Muitas vezes a gente faz capacitação, até presencial mesmo, e a gente vê o profissional levantando e saindo da sala para atender telefone para resolver questões. E aí, entender que esse é um processo de formação que é trabalho e que é importante o profissional. Quanto mais formação ele tiver, quanto mais atualizado no que está de formação e de informação, melhor. É um profissional que vai estar mais preparado, melhor preparado para o atendimento à população, né? E aí, quando a gente fala de garantir a participação, eles lá falam que existe uma quantidade mínima de profissionais que precisam participar dessas formações. Então, presta atenção para isso também. Garantir a participação do mobilizador da educação, que é uma coisa importante que eu preciso trazer para vocês nessa edição do selo. Além do mobilizador do NUCA, que sempre existiu, pela perspectiva dos 7 resultados sistêmicos terem entregas e metas para as diferentes secretarias, eles demandam um trabalho intersetorial. Então, existe uma demanda hoje que, além de indicar uma pessoa para ficar como mobilizador do NUCA, que as prefeituras precisam indicar também um mobilizador para a educação, um mobilizador para assistência social e um mobilizador para a saúde. Não pode ser a mesma pessoa, não pode ser uma pessoa que esteja fora dessa política, dessa secretaria. Precisa ser uma pessoa que tenha essa capacidade, inclusive de trânsito nas unidades que a secretaria dela tem no território. Uma pessoa que conheça da política de educação, por exemplo, que conheça como está organizada o sistema de educação do município, né, a questão das unidades, que unidades são essas, que tenha trânsito e que tenha esse poder de articulação e de mobilização junto dos outros profissionais. E aí, na questão da participação nas atividades formativas, a primeira, garantir a participação do mobilizador da educação, de um gestor e um professor por unidade de ensino. Então, de 30% das escolas municipais. Ou seja, quando o Unicef ofertar, a gente, do mesmo jeito que a gente está fazendo agora em relação ao curso de IASH,
né? Que tem que ter uma quantidade de profissionais participando e aí tem o curso que é para os profissionais de saúde e tem o curso que são para os profissionais de educação e de assistência. Não existe um mínimo, pronto, para esses cursos também vai existir um mínimo, tá? Então, o mínimo é o mobilizador de educação, um gestor e um professor de cada unidade de ensino, considerando o universo de unidades de ensino do município, 30% dessas escolas precisam ter esses profissionais envolvidos, pelo menos. Das escolas municipais nas atividades formativas disponibilizadas pelo Unicef para apoiar o desenvolvimento da capacidade dos atores municipais na implementação de ações de busca ativa e de enfrentamento da cultura do fracasso escolar. Mínimo de participação em 2 atividades formativas. Então, além de ter esse mínimo de profissionais e esse percentual mínimo de escolas que precisam participar da capacitação, também tem um mínimo de formações. Então, o Unicef ele vai oferecer uma quantidade X de formações, mas o município tem que participar de, no mínimo, 2, certo? Então, é importante, quando a gente for construir as nossas atividades, considerar o que está no guia, para a gente transcrever aqui, para ficar no nosso horizonte, no nosso foco, no nosso radar, digamos assim, quando a gente pega o plano, imediatamente a gente vê o que é que precisa enquanto resposta para garantir as entregas e o alcance das metas, né, do resultado sistêmico. Uma outra atividade, garantir a participação dos atores municipais por competência, né, de acordo com a competência deles, nos eventos formativos, e aí a gente fala dos nossos plantões tira dúvidas, aulões, salas abertas, que são promovidos pela CERT, enquanto parceira implementadora do selo Unicef no Estado. A gente não tem uma obrigatoriedade, nem uma quantidade mínima de participação, mas quanto mais gente participar, quanto mais pessoas do município, inclusive atores de competências diferentes, de áreas diferentes, é melhor. É o entendimento do todo para poder ter um melhor entendimento da sua parte, né? Eu acho que muitas vezes esse olhar e esse lugar de gestão da gente pede isso da gente. Para eu entender melhor a minha parte, eu preciso entender o todo. Então, muitas vezes, se tiver a disponibilidade e a condição, participe de eventos que não dizem respeito diretamente a uma entrega ou uma meta que você precisa alcançar, mas que é uma meta do município, e aí que a gente possa ter esse olhar da intersetorialidade também e da integralidade. E realizar capacitações sobre BAE, trajetória de sucesso escolar e temas transversais com atores municipais que estejam envolvidos, direta ou indiretamente, nas atividades de busca ativa escolar e acompanhamento escolar de crianças e adolescentes e sua família. Aí é o município pensar e promover capacitações complementares, tá? Ao que o Unicef e a CERT já estão fazendo. E aí, o que é importante? Por exemplo, esse curso de busca ativa escolar, saber sobre busca ativa escolar, apresentar sobre isso para os profissionais da educação, né? O corpo docente, de uma forma geral, não só os gestores. A assistência social, por exemplo. A gente tem os técnicos dos CREAS e CREAS, tem os cadastradores do cadastro único, tem os educadores do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, tem os... Ficou faltando aqui. Educadores de abordagem social e tem os visitadores do programa Criança Feliz. Esses profissionais, todos eles têm um papel importante no processo, tanto de busca ativa escolar como de trajetória de sucesso escolar. No sentido de que o cadastrador do Bolsa Família, por exemplo, quando ele faz uma entrevista com a família, ele pode identificar situação de trabalho infantil, porque existe essa possibilidade lá, inclusive, de identificar, da família falar, né, sobre isso, e identificar a situação, a questão, quando ele faz um trabalho de entrevista, por exemplo, de busca ativa, que ele vai na casa da família, identificar uma criança que está fora da escola e sinalizar para isso, acender o alerta. Os visitadores do Criança Feliz, eles são os profissionais hoje da assistência que trabalham com a responsabilidade, a competência deles é visita domiciliar. Então, eles estão nas casas das famílias. E a gente orienta que o visitador, e essa orientação precisa ser reforçada, que o visitador ele tem que ter um olhar para além do primeiro campo de visão. Ele vai na casa da família para trabalhar com o cuidador e com a criança na primeira infância, mas ele precisa olhar para o contexto da família daquela criança na primeira infância. Então, se ele identifica que tem um irmãozinho maior, que esse irmão está fora da escola, ele precisa sinalizar o alerta para a busca ativa escolar acontecer para essa criança. Só que para ele fazer isso, ele precisa saber sobre isso, entendeu? Na mesma lógica, os agentes de saúde comunitária são profissionais que estão na casa das famílias.
Então, esses profissionais, eles são muito importantes, que eles saibam que existe essa estratégia da BAE e que sejam comprometidos como agentes que têm essa competência, agentes comunitários, né, como chama na BAE, que são as pessoas que são da comunidade, né, da comunidade de profissionais do município de gestão, e que têm, pelo trabalho que desenvolve, pela competência, essa condição, essa responsabilidade de ser uma pessoa que identifica uma situação de abandono escolar, como também os conselheiros tutelares e de direitos, entre outros. E aí, é isso. Eu vou fechar aqui a apresentação para poder olhar para vocês. Foi. E aí, assim, na parte da apresentação das fichas azul e rosa, como foi colocado, solicitado para a gente fez esse exercício, né, para apresentar para vocês essa possibilidade de modelo. Para ser referência, a lógica não é de copiar e colar, a lógica é de olhar para o que a gente propõe e ver se tem relação, se tem alguma coisa a ver com a realidade de vocês, ou se chama atenção para alguma realidade que é diferente daquilo que a gente apresentou e não colocou lá, e que vocês podem estar colocando, complementando, mas é mostrar a função das fichas, e foi isso que a gente procurou fazer. O que é importante, que eu fechei as fichas, mas é importante. Vocês observaram que o quadro de prazos e de responsáveis não foram preenchidos, porque não tem segredo. Ah, Ana, você vai até junho de 2024 e eu coloco a ação continuada até 2024? Não. Se a ação ela tem um prazo, precisa considerar o prazo. Então, por exemplo, eles falam na parte da rematrícula, eles falam 2 prazos. Junho, aliás, não, março de 2000 e... Deixa eu pegar aqui, rapidinho. Porque março de 2023 e junho de 2024. Então, se existem esses 2 prazos, eu preciso pensar, e aí quando eu for prever minhas atividades, eu preciso colocar esses prazos. Porque se eu não fizer as atividades pensando no prazo da entrega, eu posso correr o risco de fazer atividade com atraso e perder ponto. Porque a pontuação ela está composta. Um ponto é para o material que se entrega, um ponto é para o prazo. Se atendeu, entregou dentro do prazo, você ganha um ponto, se passou do prazo, perde esse ponto. E aí ter esse olhar, né, para todas as entregas. O que é que a gente orienta? O guia metodológico precisa estar em mãos, mas a linha de base e o cronograma que tem lá na plataforma são muito importantes, porque o cronograma está organizado de forma cronológica. Então, ele tem as atividades por mês a mês, até o final do selo. E aí, depois da atividade, lá na última coluna, ele fala a que referência aquelas entregas fazem, a que resultado sistêmico. Mas ela está organizada não por resultado sistêmico como um tal guia, e como a gente vai organizar o plano. Ela tá organizada por ordem cronológica, e é importante para a gente não perder de vista, para a gente não perder prazo. Então, atividade, prazo, olhar para o prazo que está previsto para as entregas e para as metas, para não perder esses prazos. Responsáveis, profissionais. Aí função e órgão. Ana, bota nominal? Não. Se eu colocar hoje no documento quem é responsável Ana Cláudia, daqui a 10 anos, quem é Ana Cláudia na fila do pão? Né? Então, assim, a lógica não pode ser essa. É a função da pessoa e o órgão, né? Qual é a secretaria que vai estar envolvido. Se não quiser colocar a função, porque é um trabalho mais coletivo da secretaria como um todo, coloca a secretaria como um todo, mas ter sempre esse entendimento de que o responsável precisa estar lá, precisa ter pessoas que respondam, porque uma atividade que é de todo mundo, não é de ninguém, é que nem aquela história, cachorro que tem 2 donos, ou pode morrer de fome, né, porque os dois acham que um está alimentando e o outro está e ninguém está. Então, tem que ter responsável nas atividades e tem que ter esse olhar para os prazos. Bem, da parte das fichas é isso. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou passar para David, para ele fazer algumas informações do que tem chegado para ele em relação à realização e até da vivência que ele tem da experiência anterior sobre a questão do fórum, muito essa parte mais operacional mesmo, e aí em seguida ele chama, né, o município que vai estar compartilhando com a gente a experiência do fórum realizado de forma virtual. E aí, David, com você, meu bem, a palavra. Gente, boa tarde a todos e todas. Bom,
como a Ana falou, a gente tem algumas perguntas que sempre chegam para a gente, que diferencia essa edição do selo da edição anterior, né? Na edição anterior, por exemplo, a gente tinha meio que uma padronização do material que circulava no fórum. Então, desde o Unicef apresentar propostas de camisa, banners, né? Todo esse material que os municípios às vezes se acostumaram, né, a ter esse padrão. Só que nessa edição não foi disponibilizado. O que foi disponibilizado nessa edição? As logomarcas, que a gente sempre divulga com vocês no Drive, que tem toda essa informação. E o município hoje ele é livre para fazer a aplicação dessas logomarcas nos banners, nas camisas, nos bonés, na área de presença, se for um evento presencial, se vocês forem fazer. Então, esse é uma pergunta que sempre chega. David, tem um modelo? Não tem um modelo esse ano. Vocês podem usar. Lembrando que o uso da logomarca do selo é o seguinte. Se o seu município foi certificado na edição passada, ele usa o símbolozinho da edição passada, né? Do município certificado. E ele continua nessa edição participando, ele também pode usar a logomarca dessa edição, né? Mas deixar claro no uso da marca de que o município está participando. Então, eu posso colocar município certificado 2017, 2020, que foi a nossa última edição, e município participante da edição 21, 24, porque a edição ainda está acontecendo. Então, os municípios sempre perguntam, eu posso usar a logomarca dessa edição? Pode. Agora, deixar claro nesse material, onde for aplicado, que você está participando, seu município está participando, porque ainda está em processo. Então, é uma pergunta que sempre chega para a gente. Outra coisa sobre essa modalidade virtual, como pode ser feito? Vocês são muito livres para usar a plataforma que achar melhor, tá? O tempo que achar melhor. Então, a gente teve um município que fez em 2 dias, exatamente pensando nessa questão do contexto pandêmico, né? E que, de fato, a gente não aguenta mais ficar na frente do computador muitas horas. Então, assim, teve um município que repartiu. Fez um dia pela manhã, no outro dia pela tarde, do modo híbrido, né? Um pequeno grupo presencial e a grande maioria sendo transmitido pelo YouTube para o resto do município. Então, vocês podem usar Meet, Zoom, não tem uma restrição quanto à plataforma que vocês vão usar. O que a gente pede, se for numa modalidade híbrida, é que respeite essa questão das orientações sanitárias, né, por conta da pandemia, mas vocês também podem fazer. Tem municípios que já estão fazendo presencial com todos os cuidados, também é possível. Se for no modelo presencial, vocês já sabem como funciona, né? Segue a mesma estrutura. Lembrando que, como a Ana falou, quando for fazer se for fazer um evento presencial, puramente presencial, é preciso a gente estar atento de que o fórum presencial, assim como o fórum virtual também, ele é um momento de deliberação. Ou seja, a gente entende que as ideias já foram colocadas, as sugestões e propostas já foram colocadas, e esse momento é só para deliberar o que vai ou não entrar no plano de ação e como isso vai ser articulado dentro desse documento da ficha rosa, como vocês viram. Então, pensar nisso, né? Então, em relação à plataforma, os meios, vocês escolhem da melhor maneira. A entrega, então, a gente teve essa prorrogação dos prazos que vocês já viram ontem nos grupos, né? A gente prorrogou, mas quem já realizou o fórum comunitário, já está no processo, já finalizou o plano, então são aqueles ajustes, né? Vocês podem continuar apostando na data anterior, no prazo anterior, que era o dia 15 de março, sem nenhum problema. Aqueles que não, também tem agora até dia 30 de junho para postar, para fazer a postagem, né? Mas a gente espera que a gente consiga atender esse prazo novo, né? O importante é isso. Outra dúvida que sempre aparece é em relação aos materiais de comprovação. Só vai ser usado como comprovação do fórum as fichas, tá? Então, o certificado de curso não vai precisar postar na PCJ, o Unicef vai buscar diretamente com a instituição que vocês realizaram o curso. Então, nesse momento, vocês só vai poder postar os planos, né? Quem tem plano de primeira infância, né, que fizeram para 10 anos, 5 anos, tem muitos municípios que são assim, que fizeram isso, vocês não vão descartar esse plano, vocês vão atualizar esse plano e reutilizá-lo para essa edição, até porque muitos planos foram construídos na edição passada, então fazer um novo plano seria até contraditório do que o selo se propõe. Então, vocês atualizam esse plano da primeira infância e aproveitam ele, faz a repostagem dele, né, atualizado, e
Outro ponto importante que me colocam sempre é em relação ao plano do NUCA PPCA. O PPCA, ele é uma ficha azul dessa que o NUCA preenche com as propostas dele e entra para o plano de ação municipal. Não é um outro plano de ação municipal do NUCA. Ele faz parte do plano municipal do município. Inclusive, deve fazer, porque sinaliza para a gente que os adolescentes estão participando. Então, eles vão preencher a ficha deles azul com as propostas deles, com as sugestões que eles vão se levantar de ações, né, dentro dos eixos temáticos do NUCA para essa edição, e vão levar essas propostas para o fórum para serem também deliberadas como as outras propostas e entrarem no plano municipal. Não é que existe um plano só do NUCA, não, faz parte do mesmo plano municipal, mas que tem essa atuação do NUCA de forma mais presente, né, de forma mais protagonizada. Eu acho que são essas dúvidas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês têm a oportunidade de falar agora. Ana, mais alguma informação? Não, eu estou olhando no chat já as perguntas que estão aqui para já começar a responder em seguida, mas é o momento do município estar apresentando da experiência que ele realizou do fórum virtual, né? Então, eu acredito que ela não vai conseguir entrar, infelizmente, que ela está em trânsito. Ela só vai se programar para entrar na próxima turma. Mas eu acho também que a gente tem alguns exemplos aqui de alguns municípios que já realizaram o fórum, caso alguém queira colocar também, Ana, não sei se você acha possível. Então, vamos fazer o seguinte, os municípios, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler as perguntas e depois o município que já realizou o fórum e que teve essa experiência híbrida ou virtual, aí, se puder, levanta a mão que a gente abre o microfone para vocês fazerem a fala, certo? Eu vou dar uma olhada aqui só se tem alguma pergunta no chat para responder a vocês. Porque aí, pela experiência que a gente teve, quando a gente responde aqui o que tem no chat, às vezes já contempla quem levantou a mão. Aí tem assim, Cidinha, sobre a mandala, lembro que vocês ficaram de nos enviar em alta resolução para podermos mandar imprimir em tamanho maior. Eu acho que precisa repostar, mas a gente postou tem um tempo nos grupos, né? Mas aí a gente veio para repostar, tá? Aí, anota, por favor, David, a questão de ver com que ele a mandala para a gente estar compartilhando numa melhor resolução para eles poderem imprimir. Deixa eu ver só mais alguma coisa. Falou que o microfone estava baixo, Eita, agora foi. A maioria das vezes o microfone não está baixo. Está baixo para você escutar, mas se você botar um fone de ouvido, melhora, tá? Dúvida. Relatório de linha de base e metas. Onde encontrar? Estou iniciando o trabalho de mobilizador e não sei de quase nada. Então, o relatório de linha de base, ele está na plataforma Crescendo Juntos. Todos os municípios, quando eles fizeram a adesão, eles indicaram lá quem era articulador e informaram um e-mail. Então, foi para o e-mail desse articulador lá na adesão que foi enviado o login e a senha. Se mudou o articulador, não é mais aquela pessoa, isso precisa ser informado para a gente de forma formal, né? Formalizado essa mudança. E aí a gente envia o login e a senha para o novo articulador. O mobilizador, ele não tem acesso à plataforma, só tem acesso à plataforma o articulador, tá? Então, é para ele que vai a senha o login e a linha de base está lá na plataforma, certo? Ainda bem, alguém disse que o som estava normal, que era pedindo para aumentar. Só para ficar mais claro, na meta vai colocar meta de linha de base e em seguida as que estão no guia. Existe a meta da linha de base e existe as metas que estão no guia. Pode colocar as três. É muito importante que esteja a meta da linha de base, porque a meta da linha de base, na forma como eu mostrei a vocês, o percentual né, fazendo a relação do indicador de resultado para o indicador de meta, mostra que no processo de elaboração das fichas, vocês olharam para o diagnóstico, vocês foram lá olhar para a situação atual. Isso é importante. Um processo de planejamento, ele tem etapas a serem cumpridas. E aí, quando você vai construir um planejamento, a gente fala até assim, planejamento é processo, plano é produto. O plano, ele é um produto de um processo de planejamento, e ambos têm a mesma importância. Principalmente quando a gente está falando de trabalho com pessoas. O planejamento, ele tem etapas, e o diagnóstico é a primeira etapa.
Então, quando você tem o desejo, quando você tem a intenção de fazer um projeto que ele vai dar resposta efetiva, você precisa conhecer a demanda. Primeiro, identificar que demanda é essa. Então, por isso que a gente conversa muito, por exemplo, na assistência, quando a gente fala, vai implantar um CRAS, qual é o primeiro trabalho? Diagnóstico socioterritorial. Por quê? Porque eu preciso saber o que é que eu tenho lá de rede local à disposição. A partir do que eu tenho, eu identifico quais são as ausências, né? Eu preciso identificar quais são os fenômenos de maior... como é que posso dizer? De maior alcance, os fenômenos que mais acontecem naquele lugar é abuso sexual, é trabalho infantil, é violência doméstica, é gravidez na adolescência. Então, fazer essas identificações para eu construir um planejamento para atuar naquele território que dê respostas efetivas àquela situação. Senão, vai ficar um plano de gaveta. E aí, para bater meta. A lógica não é essa. O que é importante para a gente é que o selo ele tem uma perspectiva de contribuir. No momento que ele certifica os municípios com o selo, na verdade, ele está dizendo, o selo é uma certificação, é importante, claro que é importante o município ter uma certificação, é do Unicef, é um organismo que faz parte da ONU, mas o selo, ele não é só uma certificação, ele é, na verdade, uma comprovação, um reconhecimento da melhora que foi feita em relação à política para criança e adolescente pela gestão municipal. Então, a gente não pode perder isso de foco. Então, quando a gente pensa no processo de planejamento, é essa mesma lógica. E aí a gente entende também que, enquanto instituição parceira implementadora, a gente precisa também aproveitar essa oportunidade dessa relação mais próxima dos municípios para contribuir também para que a gente desenvolva algumas culturas, né? Para que a gente reveja em relação à forma de gestão e a gente comece a desenvolver culturas de planejamento, por exemplo, e a gente tem feito materiais e feito eventos nessa perspectiva. Como logo a gente vai estar conversando com vocês e apresentando materiais que a gente está construindo sobre a cultura de monitoramento e avaliação do que a gente faz. A perspectiva da avaliação continuada, de ter o termômetro para saber se eu vou atingir a meta quando chegar no tempo, né, do prazo. Então, essas são questões importantes que a gente precisa estar olhando para ela. Então, só para ficar claro, na meta vai colocar isso. Então, essas são as metas que vai estar na linha de base e as metas que vão estar no guia, certo? Eu não estou conseguindo acompanhar o raciocínio, um pouco rápido para a minha compreensão. Desculpa, mas dá para ir mais... Eita. Eu posso... a pessoa... É selo Unicef que está escrito. Você pode levantar a mão e pedir para eu falar de novo o que você não entendeu, porque eu não tenho como ler as mensagens enquanto eu estou com a apresentação aberta. Na verdade, fica para mim na minha tela só a apresentação aparecendo. Eu não consigo ver vocês, eu não consigo ver outra coisa. Então, eu não tinha como ler o chat para poder perceber que eu estava rápida. E aí, mas levanta a mão e aí a gente conversa, tá? Eu acho que é isso. Dúvida, relatório de base e metas. O cronograma encontra na plataforma Crescendo Juntos, correto? Sim. O cronograma ele está lá, bem pertinho da linha de base, tá? Eu acho que não tem mais. Se possível, eu gostaria que fosse esclarecido sobre o resultado sistêmico 4. Vamos pensar no outro momento para conversar sobre ele, e a gente vai ter outras oportunidades de estar tratando sobre resultados. Na verdade, a gente não veio aqui para tratar dos resultados, a gente veio aqui para falar um pouco da ficha azul e rosa. Ou então, chama a gente no privado, que aí a gente conversa, ter as dúvidas de vocês em relação a cada um dos resultados. É mais fácil. Porque eu vou precisar ir olhar para o resultado e ler o material, tá? Mas aí procura a gente no privado que a gente conversa. Tem previsão da próxima lista dos grupos do NUCA que estão ok. Carla está aqui na reunião, ela pode falar um pouco com vocês sobre isso, tá? Mas às vezes a gente fica com dificuldade para dar algumas respostas, porque são perguntas que fogem ao conteúdo da aula. Então, por exemplo, se Carla não estivesse aqui, hoje eu teria dificuldade, por exemplo, para dar essa resposta a vocês, porque não é da minha área específica. Quer responder, Carla, sobre isso? Eu não sei se Carla... Ela tinha entrado mais cedo, não sei se ela está. Se ela tiver, logo, ela vem aqui, então fala. A respeito dos prazos, como preencher. Foi como eu disse, coloca a data, prevê uma data que seja anterior ao prazo. Então, os prazos, eles têm dia e mês e ano. Então, coloca lá.
prazo tem que ser anterior ao dia mês e ano que está previsto lá no cronograma, certo? E aí é bom considerar um prazo de pelo menos uns 10 dias, uns 15 dias antes, porque se acontecer alguma intercorrência, vocês têm tempo para resolver. Ana, esse slide poderá ser disponibilizado para vocês, com certeza. O material disponibilizado, essa aula é gravada, essa sala aberta é gravada, a gente disponibiliza também depois o link. Tudo que a gente constrói junto, a gente disponibiliza, é nosso. Ana, onde eu encontro o guia? Os guias, eles estão na plataforma Crescendo Juntos. Vocês também encontram os materiais nos nossos canais de comunicação. No site da CERT tem, no site do Unicef tem. Uma coisa que é importante falar, do mesmo jeito que a gente grava essa aula, a gente grava todos os nossos eventos que a gente realiza com vocês. E depois a gente disponibiliza lá no nosso canal. Então, vai lá também. Teve alguma dúvida? Um dia desse eu estava lá revendo o live do Unicef que fez lá em julho, agosto, nem sei sobre o resultado. Então, tem alguma dúvida? Não lembra de alguma coisa? Vai lá e relembra, volta a assistir a aula, o plantão terá dúvidas, enfim. Na hora de responder a ficha de presença, a opção de responder... Espera. Na hora de responder a ficha de presença, a opção que responde sim, a expectativa não consegue preencher, só consegue colocando o nome para finalizar. Isso é em relação à lista de presença que a gente colocou no chat, e aí a gente leva essa informação para o rapaz que elaborou, para ele fazer essa correção, certo? Mas obrigado por informar. Por favor, manda novamente a frequência. A gente vai colocar a frequência de novo para vocês. Bem, é isso. Tem uma pessoa com a mão levantada, que é a Ana Flávia. Se tiver mais alguma pessoa que queira, fala, levanta a mão, que a gente abre o microfone. Eu vou abrir o microfone por vez. E aí, se alguém que está aqui já realizou o evento de forma virtual ou híbrida também e quiser compartilhar, esse é um momento de troca. Se não, eu posso conversar um pouco sobre isso, de experiência vivida agora nesse tempo da pandemia. Mas o que é importante trazer para vocês é que ontem, no grupo, a gente recebeu informação, né, da alteração dos prazos para junho, e só que quem continuar cumprindo a meta no prazo que estava estabelecido inicialmente ganha um ponto a mais. E aí ficou uma conversa no grupo, né, em relação a é justo ou não é justo. E a questão é o seguinte: o ponto a mais, ele é um ponto que ele está sendo, que o município que, mesmo com todas as dificuldades, está conseguindo cumprir a meta que foi prevista inicialmente, o prazo, ele está sendo reconhecido por isso. Mas isso não significa que ele sai na frente dos outros municípios, porque o selo não é uma competição, minha gente. Não existe um pódio de chegada. O selo é um processo de colaboração. Então, quando a gente pergunta se algum município está aqui e queira compartilhar a experiência, é porque é essa lógica. Quem já conseguiu, quem já fez, colabora com quem não fez ainda. O selo não é o lugar que um vai chegar na frente do outro. O selo é um processo, é uma estratégia, inclusive, de se ter uma rede colaborativa entre os municípios para que a gente chegue todo mundo junto. E que não fique ninguém para trás. Isso seria o ideal. Mas não é uma competição, tá? É uma colaboração. Essa é a lógica. E eu acho que é isso. Eu vou abrir o microfone para... Deixa eu abrir a lista aqui de quem pediu para falar. Que aí eu abro. Ana Flávia, tem um tempo já que ela está com a mão levantada. Eu vou abrir o microfone para ela. Só um minuto, tá, Ana? Oi, Aninha, boa tarde a todos. Minha dúvida, na verdade, eu acompanhei algumas apresentações de fóruns de alguns colegas aí. Achei brilhante a apresentação. Não vou citar nomes, porque eu quero contemplar todos. Estão de parabéns. Está muito bom mesmo, muito rico o material. Em relação às fichas, Ana, eu percebi que em alguns municípios eles fizeram aquela leitura prévia das propostas. Eu achei isso muito interessante porque ganha tempo para a gente não estar se detendo a estender horários. As pessoas também é uma coisa muito nova, embora já tenham participantes antigos nessas edições, mas ainda é novidade, por assim dizer. Só que aí minha pergunta com vocês é a seguinte: se eu levar essas fichas, que eu levanto as azuis que são diagnóstico, que eu levanto, então a rosa eu vou apresentar no dia do fórum. A gente está pensando no momento abrir uma oportunidade para as pessoas que vão estar presentes, para elas também sugerirem. Porque assim,
enquanto comissão, enquanto mobilizadores, temos uma visão enquanto gestão, mas a sociedade ela também precisa ser ouvida nesse momento. Então, eu pensei o seguinte, abrir um momento, após a apresentação de linha de base, do diagnóstico que nós montamos, se você acha que podemos colocar esse ponto de as pessoas sugerirem pelo menos uma ou duas propostas para contemplar também a sociedade, para não ficar aquele trabalho muito pronto. Eu cheguei com o que eu pensei, eu apresentei, a pessoa aprovou e ficou nisso. Aí, para eu ter outro momento para a pessoa chegar e levantar uma sugestão, para a gente ter essa reunião, vamos dizer assim, em nível maior, né, de pessoas, não sei quando vai acontecer outra. Então, para eu começar o meu plano, para ele chegar assim, vamos dizer, ser bem contemplado, não só comissão e gestão, mas sociedade, se seria viável? Essa é a minha pergunta. Boa tarde, e eu gostei muito da apresentação de vocês, viu? Obrigada. Oi, Ana, boa tarde, obrigada também. Vê só, na verdade, isso que você está falando é a lógica que tem que ser, tá? A gente, inclusive, conversou sobre isso já em momentos anteriores, falando sobre o fórum. O fórum, ele é um momento comemorativo, é um momento festivo em muitos municípios, né? Quando não tinha pandemia, era uma festa maior, a gente vai precisar reduzir essa questão. Mas o fórum, a gente não pode perder de vista que ele é um momento de validação de um planejamento, ou seja, a gente não vai planejar no fórum. A ideia é fazer 8 momentos, 8 encontros, para preencher cada uma das fichas azul e rosa. E para o fórum, leva só as fichas rosa. Apresenta para todo mundo que está presente, e aí vocês abrem para validação. E aí, no processo de validação, as pessoas podem discordar de alguma proposta que está lá e pedir para suprimir. É como na conferência, né? Discordar e pedir para suprimir, pedir para complementar uma atividade que não foi prevista, pedir que inclua, pedir para melhorar o texto. A lógica é essa. Então, o fórum é validação. Vocês vão preparar as fichas rosas, e aí a gente conversou sobre isso. O guia do fórum, ele dá uma ideia de vocês circularem, trazerem pessoas, conhecerem os espaços. Então, de repente, faz um encontro numa unidade de saúde, faz um outro encontro no CRAS, ou distribui os resultados sistêmicos para que cada um traga o que é de sua responsabilidade e competência para o encontro que vocês forem fazer, mas ter essa lógica de ter informações das áreas diferentes para cada um dos resultados sistêmicos. E a lógica é essa que você disse mesmo. O fórum, ele é um momento de validação. Então, nele você vai apresentar as fichas rosas, eles vão fazer as contribuições, concluindo, aí você vai ter a condição de colocar essa ficha rosa lá na plataforma Crescendo Juntos, né, num lugar que tem lá para anexar ela, que é justamente a comprovação de que você fez o plano. Em relação ao fórum, tem 2 comprovações que são necessárias fazer. Uma é anexar as fichas rosas, que é vocês comprovando que elaboraram o plano, e a outra é preencher um questionário online, que tem lá, sobre o fórum, como foi realizado, quem participou. E esse questionário online, o preenchimento dele, comprova que vocês realizaram o fórum. Tá? Então, são 2 entregas que vocês fazem lá a partir do mesmo evento, o plano e a realização do fórum. Tá? Respondi, Ana? Sim, Ana, respondeu. Deixa eu te fazer só outra pergunta em relação agora que você levantou, dessas comprovações. Em relação aos cursos, é necessário que a gente coloque também na plataforma os certificados ou na própria... Sim, pode falar. Desculpa, vou terminar. Não, vê só. Por exemplo, quando eu mostrei agora o guia metodológico, ele fala lá, no resultado sistêmico 2, não tem entregas, não tem a previsão de você anexar nada na plataforma. As certificações vão ser avaliadas e vão ser certificadas a partir dos sistemas que ofertam os cursos e apresentam depois para a gente as certificações, quem foram as pessoas que fizeram o curso e concluíram. É por isso que a gente está o tempo todo conversando com vocês em relação, por exemplo, ao curso de ASH, do IPRED, da questão do sistema, e dando as orientações para vocês sobre o curso. Não precisa, lá não tem na plataforma espaço para vocês
anexarem certificado, tá? Não é necessário isso. A certificação, quem vai informar para a gente é o ITRED, que é quem está realizando o curso. Então, a leitura do guia também traz essa informação para a gente. Tem resultados sistêmicos que não tem entregas a fazer. Quando você vai lá dar uma navegada na plataforma, você vai ver isso, que tem lugares que não tem lugar para anexar, tá? Então, e aí, quando tiver, e a gente vai estar informando também aqui. Então, em relação ao fórum, é isso. São essas duas entregas que vão fazer na plataforma. Só, não precisa colocar mais nada. Não precisa colocar ficha de frequência, não precisa colocar as fichas de participação individual dos participantes que está lá previsto de fazer. Precisa preencher, mas colocar lá não. No guia, lá na plataforma são só as fichas rosas, certo? Certinho, mano. Ok, obrigada. Nada. Eu vou abrir agora para Ricardo Nunes. Vou abrir para você o microfone, tá, Ricardo? Só um minuto. Oi, Ricardo, pode falar. Ricardo? Bem, ele não está, deve pode estar com algum problema. Enquanto ele resolve, eu vou chamar outra pessoa, tá? Eu vou chamar Josué agora, tá? Vou abrir o microfone para você, Josué, só um minuto. Pronto, Josué, pode falar. Abre seu microfone. Ana, boa tarde. Boa tarde. Em relação à prorrogação que aconteceu do selo, a gente só tem até o dia 15, não é isso? Aí, no caso, os municípios que entregar no prazo de 15 de março até 15 de março, o município ganha uma pontuação extra. Isso. Isso significa que o município, entregando nesse prazo, ele, como é que se diz? Deixa essa porta, por favor, minha gente. Ele passa na frente do outro município, tem alguma diferença? Você pode explicar, por gentileza? Ele o quê? Desculpa. Ele sai na frente. Então, eu acabei de falar, eu falei sobre isso há pouco tempo. Não existe essa perspectiva de competição, porque não tem quem tem mais ponto ganha. A competição é com você mesmo, tá? Você precisa ir lá, olhar o guia e ver qual é a pontuação mínima que você tem que ter para cada um dos eixos e dos resultados sistêmicos para fazer a soma do total do que você precisa pontuar. E aí, esse ponto a mais é um ponto que vai ficar lá guardado. Caso ele atrase uma entrega ou ele não consiga executar alguma coisa, ele vai ter esse ponto a mais para complementar alguma pontuação. Mas não tem essa perspectiva de sair na frente, não. O selo, todo mundo que fizer a pontuação mínima vai ser certificado. A lógica é de colaboração, certo? Certo. Ô, Ana, em relação ao curso Saúde Mental, eu estou um pouquinho enganchado nele. Quando eu clico lá, eu vou ver três links. Três links. É todos três que nós iremos fazer, tanto a Secretaria de Educação, a Assistência e a Secretaria de Saúde. Você pode me tirar essa dúvida, por gentileza? Eita. David, você sabe essa informação? Porque, realmente, porque assim, como eu sou especialista da parte de assistência social, vai ter informação que eu não vou ter na ponta da língua para te dar agora, Josué. O que é que eu peço para você? Chama a gente no privado, que aí eu vou olhar no manual e te dou essa resposta. Essa informação tem em algum lugar, tá? E a especialista da gente que atende para essa parte de saúde, ela vai saber dessa resposta. Eu não tenho como te dar essa resposta agora na ponta da língua. Mas aí, fico te devendo, e aí, se você quiser chamar no privado, a gente lá pelo Zap, ou colocar a pergunta no grupo, a gente responde, certo? Realmente, em relação... Eu vou chamar dele no Zap, tá certo? Combinado. Tranquilo. Obrigado pela dúvida. De nada. E a reunião foi muito produtiva, viu? Obrigada. Eu vou chamar agora, deixa eu ver quem é, só um minuto.
Cadê? Jucineide Marques. Eu vou abrir o microfone para você, só um minuto, Jucineide. Oi, o microfone está aberto, pode falar. Boa tarde, Ana, boa tarde, David, boa tarde os demais colegas, articuladores, mobilizadores, né, que estão participando. Ontem, Lagoa Grande realizou, né, o nosso fórum em formato híbrido, né, e a gente quer socializar aqui com os amigos. Socializando, que bom. A gente quer socializar com os amigos da seguinte forma. Havia uma preocupação desde o início. Desculpa, Jucineide, só para registrar, qual é o teu município? É Lagoa Grande. Tá Lagoa Grande, aqui em Pernambuco. A nossa preocupação vinha de início porque na edição passada, Lagoa Grande, infelizmente, não, né, recebeu a certificação. Então, a preocupação tanto do gestor municipal, né, como a presidente do conselho, como os secretários em si, onde é que a gente tinha errado, digamos assim, no nosso dever de casa. Então, houve algumas mudanças, algumas alterações, e a gente vem vindo neste processo desde o ano passado, né, acompanhando as lives, acompanhando tudo direitinho. Quando tem dúvida, vai lá no PV de David, perturbando ele. Já te perturbei também, tá, Ana? Eu creio que, não sei se você lembra, mas já perturbei. Mas o que é que acontece? Não, é uma perturbação boa, pode ficar tranquila. Pronto, então que bom. Aí o que é que acontece? A gente teve essa preocupação e a gente optou, junto com o Conselho Municipal de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, fazer o formato híbrido. Como os outros municípios também, infelizmente, houve aumento de casos, né, do Covid. Então, a gente fez essa opção, e aí a gente está socializando aqui para vocês a seguinte situação. Houve alterações de data, sim, a gente de início pensou em 11 de fevereiro, depois de 18 de fevereiro, e finalizou com 22 de fevereiro. Nosso NUCA estava desativado, então, o que foi a opção dentro do município? Criar vertentes, né, que poderia criar mais NUCAs, então a gente criou o NUCA na sede da cidade e o NUCA nos 2 distritos, que era de Vermelho e o distrito de Jutaí. Então, o que é que acontece? Conseguimos sim, a gente pensou de início 60, a gente já está ultrapassando 67 jovens, e a gente está com a perspectiva de 100, né, e muito mais. Quando a gente vê também, nossa mobilizadora da educação está aqui participando, porque a gente sempre coloca no grupo, todo mundo participa, assiste às lives, mesmo que seja da área da educação, saúde, está todo mundo participando, porque é um grupo forte, graças a Deus, e abençoado. Nosso formato híbrido, a gente optou pela seguinte forma. Vocês deram a opção e a gente tem a questão das fichas azuis. O que é que fizemos? Reunimos os mobilizadores, dividimos as vertentes em relação aos resultados sistêmicos e cada um abraçou, convidou, né, CRAS, né, educação, assistência, saúde, e formamos determinados grupos. Foi feita a análise das fichas azuis, né, em relação à perspectiva do nosso município, e aí, na sequência, a gente foi trabalhando para fechar as câmaras temáticas. Utilizamos o canal do YouTube da Prefeitura para que fosse realizado o fórum. O fórum foi realizado ontem em 2 momentos. O momento inicial, pela manhã, né, com a representação da sociedade civil, dos conselhos, das secretarias, da gestão municipal. Utilizamos a Câmara de Vereadores, em que todos os vereadores chegaram e participaram também em conjunto. E pela manhã foi toda a apresentação em relação à linha de base, em relação ao que foi feito de análise dentro do município. E o segundo momento foi à tarde, tendo sempre a opção, tanto quando foi no grupo de trabalho, fizemos presencial e também fizemos virtual, né, porque a situação pede esse momento, mas a gente o receio de perder os prazos. Tanto é que ontem, quando finalizou o fórum, que apareceu aquela mensagem lá que estava para o dia 30, né? E aí eu coloquei no grupo do selo, bem assim, do grupo do selo que eu digo, a gente está aqui de Lagoa Grande. A gente somos alunos que a gente quer ser aprovado, né? O nosso município quer ser aprovado, a gente não quer ficar de recuperação e a gente adora ponto extra. Ponto extra requer que a gente sabe que lá na frente, se tiver algum probleminha, a gente já tem algo para segurar, né? Então a gente segura nesse sentido. E então a gente fez esse formato híbrido, participaram sim, teve inferências sim, dividimos a questão após a parte da manhã, a gente dividiu em uma escola, que é a Escola Aéreo Ferreira Maia, ao lado,
dividimos câmaras temáticas para trabalhar as fichas rosas, as 8 fichas rosas. Dividimos, convidamos a sociedade civil, os conselhos, tudo, participaram. De antemão, a gente já vinha com algumas propostas dos grupos de trabalho, que eram das fichas azuis. Trouxemos, realizamos essas câmaras temáticas. Depois houve a escolha dos relatores. Retornamos à tarde para a apresentação dos relatores e alguma inferência que pudesse vir a ter em relação às pessoas que estavam na plenária, e fizemos essas anotações, houve aprovação, né, ou suprimir alguma situação que eles achavam que não seria interessante, ou adicionar algo mais. Então, a partir desse momento, os relatores apresentaram, houve aprovação da sociedade, né, da plenária, e graças a Deus a gente conseguiu respirar ontem, né, dizer assim, poxa, já estamos na sequência aqui, estamos finalizando. Então, dizer aos colegas, né, dos outros municípios que estamos todo mundo em conjunto. É como você disse aí, Ana, ninguém ganha além de ninguém, todo mundo anda em conjunto. A cidade de Lagoa Grande, a articulação da cidade de Lagoa Grande está em conjunto com a cidade de Afrânio, que é próximo daqui. Então, eles também estão nessa vertente. Passo aqui a minha fala, eu vi aí que está a colega também de Santa Cruz, que eu também sou funcionária efetiva do município de Santa Cruz. Caso ela precise, a gente pode estar em contato, auxiliando também, ajudando, porque a gente quer ver, né, dentro da vertente que eu digo aqui dos nossos municípios, né, eles não receberam a certificação do selo. Então, a gente está de mãos dadas para estar todo mundo junto aqui em conjunto. Estou vendo aqui que Dormentes também está aqui junto. Fui funcionária efetiva 17 anos do município de Dormentes. Estamos aqui também. Pode procurar lá no grupo dos articuladores. Meu nome está lá, Jucineide Caçula, Neide Caçula, e a gente está para contribuir. Certo? E os que moram distante também, os municípios distantes, o que for possível a gente está para ajudar, porque eu sei que David e você, Ana, tem aí, são 140 municípios e vocês ficam ligando, mandando mensagem, e o que a gente puder ajudar os nossos colegas dos municípios, a gente ajuda também, tá? Que a gente possa crescer juntos, né? E conseguir todo mundo essa certificação, porque é um bem para todos. Tá certo? Obrigada. Hoje, Cineide, muito obrigada. Eu fico até emocionada. Eu acho que todo mundo quer ser município vizinho agora de Lagoa Grande. Hoje estamos em conjunto. Então, muito bom, muito legal a experiência. Muito obrigada por compartilhar. A lógica é essa mesmo, né? A gente precisa estar junto, estar disponível para contribuir com o outro, porque a gente tem uma militância, e a militância da gente é pela criança e pelo adolescente. Então, não adianta eu olhar só para o meu filho que eu tenho em casa, eu tenho que olhar para o filho do outro que está na rua, né? A primeira infância fala que para cuidar de uma criança precisa de uma aldeia inteira. Então, né, existe esse como é que eu posso dizer? Esse dizer, né, das tribos indígenas, né, que uma aldeia inteira precisa para cuidar de uma criança. Então, as crianças são filhas do universo. A gente precisa ter esse olhar e esse compromisso. Então, eu fico muito emocionada, eu fico feliz com isso. Agradeço demais você ter compartilhado com a gente a experiência e estar à disposição para contribuir com os municípios. Obrigada mesmo, tá? Deixa eu ver quem é que está. Não tem mais ninguém inscrito. Deixa eu olhar só se tem mais alguma perguntinha no chat. Surgir uma sala aberta sobre o sistema 4, pois implica na adesão do município a estratégia de 1 milhão de oportunidades. Ok, a gente vai levar essa demanda para... Eu vou até copiar aqui já e colocar lá no nosso grupo do Zap, porque já vai a demanda... Antes de acabar a aula, já chega a demanda lá para o grupo. E a gente se organiza para fazer, tá? Tenho muitas dúvidas sobre o MIO e como criar essas oportunidades nos municípios de pequeno porte. A mesma coisa, ótima colocação sobre a sugestão da sala sobre 1 milhão. Precisamos tirar nossas dúvidas sobre essa adesão. Uma coisa também que eu acho que precisa ficar claro, né? O Unicef, ele está fazendo as entregas dos materiais, do que ele se comprometeu a disponibilizar, de forma gradativa. Não entregou tudo de uma vez só e a gente tem todas as informações. Então, por exemplo, essa estratégia da trajetória do sucesso escolar, ela vai chegar para a gente ainda fazer adesão. Hoje foi apresentada a cartilha de orientação para o Plano Municipal da Primeira Infância, né? Às 10 horas teve a live. Então, assim, vão acontecendo as entregas e a gente vai construindo e fazendo essas discussões. E aí, já está anotado, eu vou levar para vocês, tá? Vou levar para o grupo, aliás.
Se para cada ação tem mais de uma atividade, então é um único prazo, ou cada atividade um prazo. Ficamos com essa dúvida. Depende. Se as atividades, todas elas têm o objetivo de atingir uma única entrega, ou bater uma única meta, você pode pensar um único prazo. Se existem entregas, por que é que precisa observar? Nos resultados sistêmicos, tem resultados sistêmicos que têm entregas ao longo do processo. E aí precisa olhar qual é o prazo dessa entrega. Para essa entrega, vai precisar ter uma atividade e o prazo vai precisar respeitar o prazo que está lá posto no cronograma. Tá? Se não existir prazo para entrega, se não tiver entregas para serem feitas, né, vão ter os cursos, a oferta de cursos, por exemplo, se o Unicef oferecer, e aí ele vai dizer qual é o prazo. Então, esses prazos a gente vai estar comunicando para vocês sempre. O que é importante para o que tem hoje já posto de lá, as entregas e as metas, e que falam dos prazos, é importante que se pense atividades que respeitem esses prazos. Com uma folga, inclusive, para caso tenha alguma intercorrência. E aí, se tiver mais de uma entrega, precisa considerar mais de um prazo. E aí você precisa dividir. Você pode subdividir, não tem problema nenhum. Pode ter mais de uma data de prazo, certo? Como também nas atividades, tem atividades que tem um grupo de pessoas que vão participar e tem outras para a mesma entrega, ou a mesma meta, que não necessariamente vai ter todo mundo. Então, pode estar também vendo essa questão dos responsáveis. Eu acho que é isso. É isso, gente. Por hoje, foi isso. Eu vou passar para David, só para ele fazer uma fala para a gente encerrar a sala de hoje, e aí, em seguida, eu encerro com vocês. David, quer fazer alguma fala? Tem algum comentário, alguma contribuição? Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo, né, que veio, que participou. Eu acho que foi muito importante essa fala, essa apresentação, Ana, sua, que é um tema que a gente estava sempre recebendo, né, dúvida de como preencher as fichas, e as fichas são, diferentemente da edição passada, vai ser, na verdade, norteador dos próximos anos de selo. Então, agradecer a presença de todo mundo, quem colocou as dúvidas agora, nesse momento, essa rodada. Agradecer ao município que compartilhou a experiência, né, do Lagoa Grande. Lagoa Grande. Teve outros municípios que estão fazendo essa semana passada também fizeram o fórum. A gente está acompanhando, né, Ana, pelos grupos. Infelizmente, a gente não pode responder a todo mundo, mas a gente está acompanhando. A gente está também repostando esse material para a CERT fazer também a divulgação que ela puder fazer. Então, a gente agradecer a presença de todo mundo, se colocar sempre à disposição de vocês. E qualquer dúvida que ficou por conta do horário, vocês falam com a gente pelo privado, no chat da CERT, naquele númerozinho que vocês já sabem o canal, ou no WhatsApp mesmo, nos grupos, que a gente atende vocês, tá bom? Então, bom trabalho para todo mundo e continuamos juntos. Obrigado, David. Gente, é isso. A gente precisa encerrar por conta do horário. 4 horas agora a gente tem mais uma sala dessa. A gente teve de manhã com a Paraíba, vocês agora, e 4 horas vai ter com Alagoas. Né? David tem 140 municípios para acompanhar, mas a gente que está como especialista, a gente tem 420. E aí a gente, em alguns momentos, divide por estado, em outros momentos a gente está dividindo por horário para que vocês tenham a opção de entrar de manhã ou à tarde. Mas a gente vai entrar num momento igual esse agora, às 4 horas, com o pessoal de Alagoas, e aí a gente precisa encerrar, porque a gente precisa abrir a sala lá para começar a receber as pessoas. Então, a gente agradece a presença de todo mundo, né? Diz que a gente está junto o tempo todo, sempre que possível, né? E o mais próximo possível dentro do que está colocado hoje, né? E a gente pode... E vai estar com muito prazer recebendo as demandas que vocês têm e compartilhando, e aí tanto no grupo como no privado. A gente tem um canal institucional da CERT, é importante, a gente já disponibilizou ele mais de uma vez no grupo, mas é importante que disponibilize de novo nos grupos. Esse canal, a gente pede que vocês salvem ele nos contatos telefônicos de vocês, porque ele tem o DDD 83 da Paraíba. E hoje a gente tem recebido tanta ligação de telefone que fica mudo, de fraude, de roubo, de venda de internet, que a gente vê um DDD estranho, que não é o nosso, no caso do Pernambuco 81, 87, e não atende. Então, salve o nosso contato para quando a gente ligar para vocês reconhecerem que a gente está ligando. Né? Esse canal institucional ele tem 2 formas de funcionamento, por ligação ou por zap. Tá? Então, chama a gente lá, ele direciona para quem você quer falar, qual é a área que você quer ser atendido dentro da sua demanda,
e a gente está à disposição para estar respondendo vocês. A resposta não é imediata, mas a gente responde. Vocês não ficam sem resposta, pode ficar tranquilo. Então, boa tarde, minha gente. Obrigada mais uma vez, foi ótimo estar com vocês. Até a próxima, tá?